este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. Hoje a minha voz está um pouco assim, meio fanhosa, porque eu estou com uma gripe violenta, estou com uma coriza aqui, então, caso minha voz fale, né? É porque realmente tá muito esforço aqui para a gente poder estar aqui junto agora falando, e o nariz não para, né, de escorrer, mas nós estamos aí, vamos trabalhar em nome de Jesus. Hoje nós estamos recebendo aqui a Rosana Zolini, minha queridíssima esposa, que vai falar sobre um tema que é muito importante, atualíssimo, né? Médiuns e mediunidade, o que é e o que não é espiritismo. Justamente a gente vamos tentar hoje aqui, nesse bate-papo que nós vamos fazer aqui, eu, Marcos e a Rosana, sobre o que é, sobre mediunidade, médiuns, né? Porque hoje está muito na moda aí, esses casos que estão ocorrendo aí na mídia aí, de médiuns, né? E a gente quer esclarecer como a mediunidade é usada no espiritismo, para que ela é, o que ela faz, como faz, o que acontece numa casa espírita em relação à mediunidade, aos médiuns. Isso é muito importante a gente esclarecer isso aí para que não haja mais dúvidas, né? Porque as pessoas confundem muito, acham que fala a palavra médium, acham que todo médium é espírita, e nós vamos entender aqui hoje que não é bem assim, ok? Qualquer dúvida, alguma pergunta que você queira fazer, o DDD é 22, manda um zap para o 999-69-1632, está aí na telinha. O pessoal que está aqui também assistindo a gente aqui pelo Facebook, pode mandar uma pergunta aqui para a gente, que a Rosana vai responder com todo carinho. Semana que vem nós vamos receber aqui a minha querida amiga Cláudia Oliveira,
tá? E o tema, ela acabou de mandar para mim aqui pelo Zap. Eu vou até ver aqui o tema dela. Só um minutinho que eu vou dizer para vocês qual é o tema dela. Que eu pedi para que ela mandasse. Vou dar uma olhadinha aqui agora. Obsessores e vampirismo espiritual. Que é, né? É um tema também ligado à mediunidade, a médiums, e também vai ser um tema bacana. Então, semana que vem, a Claudinha vai falar sobre obsessores e vampirismo espiritual. Esse é o tema da Cláudia no programa semana que vem. Então, vamos falar agora das palestras, né, que vão acontecer esta semana aqui na nossa cidade de Cabo Frio. Dia 17/1, agora, quarta-feira, às 18 horas da noite, vai ser minha querida amiga Olivia Sá, né, lá do Trabalhador de Jesus, e o tema dela é um tema livre também, que ela não mandou para mim o tema. Casa René Peça, hoje, daqui a pouco, às 8 horas da noite, Cristina Ramos, lá do CELD, vai falar sobre missão do homem inteligente na Terra. Então, daqui a pouco, lá na Casa René Peça, às 8 horas. No Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, às 8 horas, dia 16, Karine Ribeiro vai falar, conhece-se a árvore pelo fruto. E dia 20, domingo, às 18 horas, César Said, lá do Rio de Janeiro, vai falar sobre maturidade espiritual. No Amor e Caridade. Sexta-feira agora, dia 18, Espiritismo e Meditação, também com César Said. Então, César Said vai fazer uma palestra sexta-feira agora no Amor e Caridade e no domingo lá no Trabalhador de Jesus. Não, é palestra. É palestra. A gente tem que ver. Foi você ter falado isso aí, que eu acho que é no sábado que ele vai falar, não é? No sábado ele vai fazer um seminário. Depois eu vou ver aqui e vai informar direitinho. E no domingo, Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos, vai ser com o meu querido amigo Gelson, lá da Casa René Peça. E na segunda-feira que vem, Em Busca do Ser Integral, com a minha querida Marta Maria, lá do Amor e Caridade. Então, essas são as palestras desta semana. Nós vamos passar um apoio cultural rapidinho e voltamos já já. É rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores.
Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então, nós voltamos do nosso apoio cultural. Então, antes de começarmos a conversar com a Rosana, vou pedir que ela faça uma oração para todos nós, para vocês aí nos seus lares, nas suas casas, e aqui no nosso estúdio, que a gente possa ter, né, aqui a ajuda, o carinho dos amigos espirituais responsáveis pelo nosso programa. Então, vamos fazer oração então com a Rosana. Deus nosso Pai, todo amor, bondade, misericórdia, justiça. Jesus, nosso irmão mais velho. Espíritos amigos, responsáveis por este trabalho. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em nome de uma espiritualidade maior, superior, que nos envolve, que dirige as nossas vidas, ajudando-nos a subirmos a íngreme ladeira da reforma íntima. Sustenta-nos nesta hora, inspira os nossos pensamentos, sentimentos e palavras, para que sejamos instrumentos de uma verdade que liberta e esclarece. Que assim possa ser e graças a Deus. Ok. Então, nosso tema hoje é sobre médiuns e mediunidade. Né? O que é e o que não é espiritismo. Então, para a gente possa começar a entender, né? Já que vamos falar sobre mediunidade, eu gostaria então, Rosana, que você falasse para a gente o que é mediunidade. Mediunidade é uma característica própria do gênero humano. De alguma forma, todos nós, consciente ou inconscientemente, direta ou indiretamente, nós interagimos com o mundo espiritual. Vide a questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade se os espíritos interferem, influenciam em nossos pensamentos e atos. E eles respondem que muito mais do que imaginamos. Em verdade, são eles que nos dirigem. E, quer queiramos ou não, nós estamos cercados pelo mundo espiritual. Na verdade, não existe assim uma parede, não existe um muro de separação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Essa barreira seria energética e ela só acontece pela deficiência dos nossos sentidos. Não temos muita percepção de outros sentidos que nos permitam acessar diretamente o mundo espiritual. Mas isso não quer dizer que ele não influencie a nossa vida da mesma forma que nós também influenciamos os espíritos, encarnados ou desencarnados. Rosana, todos nós somos médiuns? Segundo a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, questão 159, e se vocês me permitirem, eu vou até ler. Eles respondem que toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Como seria essa influência? Às vezes um arrepio, às vezes uma percepção,
às vezes a visão de um vulto, às vezes um friozinho na espinha, um certo receio, um certo temor ou um bem-estar. Tudo isso é consequência dessa sensibilidade e dessa influência dos espíritos em nossas vidas. E eles continuam dizendo que esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo de ninguém. Tanto quanto não é privilégio exclusivo de nenhuma religião. Em qualquer crença, em qualquer filosofia, em qualquer religião, nós encontramos pessoas que têm esta sensibilidade de perceber e interagir com o mundo espiritual. E ele diz, continua dizendo, que pode-se dizer, pois, que todo mundo é mais ou menos médium. Todavia, usualmente, essa qualidade se aplica, se não àqueles nos quais a faculdade medianímica está mais caracterizada e cujos efeitos se tornam patentes. Ou seja, a gente considera médium, na acepção da palavra, aqueles que têm uma sensibilidade maior de percepção e interagem mais diretamente com o mundo espiritual. Mas aí a gente vai falar dos diversos tipos de mediunidade, que são clarividência, clareaudiência, faculdade de intuição e outras. Faculdade de efeitos físicos. Eu só queria acrescentar que você falou que as pessoas podem ver vultos, são médiums. Mas antes de pensar em mediunidade, vai no oculista. Pode ser que você esteja com um problema ocular. Pode ser. E Você também. Pode ser também. A gente tem que descartar. A gente também não pode levar tudo ao pé da letra. Então eu sou médium, eu vi um vulto, ou eu vi... Um vulto não, exatamente. Se você vê um vulto, não é um problema oftalmológico, no meu entendimento. Mas se você, além de perceber um vulto, você tem uma sensação em relação àquele vulto, seja uma sensação boa ou uma sensação desagradável, ou você vê um vulto, ou você percebe um vulto e tem um certo arrepio lá na espinha, ou você sente os pelos do seu braço ou da sua perna eriçados, então realmente você está, de alguma forma, interagindo ou percebendo o mundo espiritual à sua volta. Eu tive um problema, eu estava vendo pontos luminosos e eu pensei que era mediunidade. Não, isso aí é um... Aí eu fui no oculista e ele descobriu que eu estava com problema e que eu tenho até hoje. Eu fico olhando assim, aí eu vejo pontos luminosos circulando. Aí o oculista disse, não é mediunidade não. O oculista era espírita. Você já estava imaginando que cada ponto luminoso era um espírito de luz. Espírito de luz. Estou todo iluminado. Nossa, eu só tenho amigo iluminado. Estava se achando, né? Sim, mas quando a pessoa vê um espírito que ele vê, realmente o espírito ele reconhece aquele espírito com uma pessoa conhecida, um amigo ou um parente, aí não há dúvida, né? Aí não há dúvida. Um vulto pode ser como um problema, algum problema visual, alguma coisa, uma luz. Mas se ele conhece, identificar. Ele reconhece que realmente é uma pessoa, foi uma pessoa que ele conheceu, né? Um parente. Ou não necessariamente. Mas consegue ver perfeitamente, pode ser realmente a pessoa pode ter certeza que é um espírito, né? Porque agora um vulto realmente é muito vago, né? Na verdade, quando a gente diz ver espírito, a gente não vê o espírito, a gente vê o perispírito daquele espírito, que é um corpo espiritual que, vamos dizer assim, sobrepõe-se à entidade espiritual. Então, quando a gente fala, viu um espírito, a gente viu um perispírito. Sim, com a forma humana. Com a forma humana, Isso aí. exatamente. Que nem sempre pode ser a humana. Como assim? Também. O cara vê um saci pererê, vê uma mula sem cabeça, vê uma iara, Mas aí a gente tem que... É a modificação do corpo espiritual que o espírito faz para fazer com que a gente veja uma outra coisa. Ele modela do jeito que ele quer. Exatamente. O perispírito ou corpo espiritual, ele é maleável, ele é modelável, de acordo com o pensamento do espírito. Então, se um espírito menos esclarecido quer, de alguma forma, perturbar aquele que ele sabe que vai vê-lo,
e ele tem uma bronca daquele encarnado, ou quer simplesmente gozar. Brincalhão. Um cavaleiro sem cabeça. Ele pode tomar. É um brincalhão, né? Ele pode tomar a forma perispiritual que ele quiser, que ele modelar com a mente dele, que vai se refletir no corpo espiritual. E ele vai aparecer com a imagem que ele quiser, com a forma que ele quiser, com a cor que ele quiser, e para assustar muitas vezes, entendeu? Tem muito espírito brincalhão, muito espírito à toa no mundo espiritual. Do jeito que é aqui. Do jeito que é aqui. Ou seja, como a gente sempre diz, morrer não torna ninguém santo nem perfeito. Nem fica diferente, né? E nem Continua fica sendo diferente. o que é. Não fica diferente. Inclusive, eu estava conversando hoje, vou mandar um abraço para minha amiga Ruslânia, lá do Jardim Esperança, evangélica, e estávamos conversando sobre isso hoje. Graças a Deus, Ruslânia é esclarecida. Ela não é preconceituosa. Ela discute religião com qualquer pessoa de qualquer religião. Isso é importante porque muita gente acha que porque tem uma determinada religião, independente de qualquer que seja, não pode conversar sobre religião com outra pessoa de outra religião. Eles criam uma barreira, vamos discutir, vamos bater papo, saber, conhecer a religião do outro, né? Pegar informações, analisar, botar no crivo da razão. Isso é bacana. E a Ruslânia é uma pessoa maravilhosa, evangélica, respeito, e ela me respeita, e somos amigos há 15 anos, e a gente conversa sobre religião maravilhosamente bem. Isso é muito bom, isso é bacana, isso é muito legal. Bom, já que nós estamos falando de mediunidade, vamos agora, eu quero que você me diga aí quais são os tipos de mediunidade. Tem muitos tipos de mediunidade. Se a gente pegar esse capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, que fala dos médiuns, Kardec, ele descreve um sem número de mediunidades. Então, a gente vai falar só das principais, né? Médium de efeitos físicos. Médium de efeitos físicos é aquele que exterioriza uma quantidade X de ectoplasma, que é o fluido vital próprio do ser humano encarnado, e com esse fluido vital ou ectoplasma, a espiritualidade consegue, por exemplo, movimentar objetos, consegue produzir sons, consegue arrastar algumas coisas, consegue abrir e fechar portas. Com esse ectoplasma também podem se produzir pancadas, podem se produzir passos. Muitas casas ditas mal assombradas, elas o são porque os espíritos desencarnados, fazendo uso desse ectoplasma próprio de um médium de efeitos físicos. De uma pessoa que mora na casa. Que mora na que casa. Nem sabe que é. Mora na casa ou não. Ou está ali de passagem. Ela pode nem estar na casa. Elas podem estar nas imediações. Pode ser até que ela nem se dê conta de que ela é instrumento dessas manifestações. Mas os espíritos que se valem dessa energia, eles não pedem permissão a gente para tirar a energia. Ou seja, digamos que Marcos, ou eu, ou Renato, sejamos médios de efeitos físicos sem o sabermos. E algum médium, algum espírito queira se valer dessa energia. Eles não vão chegar para mim, ou para Marcos, ou para Renato e pedir, olha, eu posso pegar um pouquinho do seu ectoplasma, que eu quero produzir alguns ruídos nessa casa, ou eu quero assustar, ou eu São quero... aqueles fenômenos que aparecem naquele filme, né? Do Poltergeist. Poltergeist é um dos filmes. Que é também, mais ou menos isso aí, que né? tinha um menininho, ele via muitos espíritos. Sexto sentido. Sexto sentido também, aparecem muitas coisas, né? E é claro que essa energia pode ser usada por espíritos esclarecidos, espíritos do bem, para materializar espíritos. Hoje em dia, não é muito comum acontecerem reuniões de materialização nos centros espíritas. Mas há algumas décadas atrás, e eu penso que também a época de Kardec, quando o espiritismo foi lançado ao mundo, eram muito comuns as reuniões de materialização, nas quais os espíritos materializados, completamente materializados, em que qualquer pessoa podia até tocá-los, apertar as mãos, e eles apareciam como se nós estivéssemos vendo um encarnado, mas era um espírito desencarnado,
e traziam objetos, traziam flores, traziam chaves, traziam qualquer coisa materializada ali. E o médium que estava doando esse ectoplasma, ele ficava numa cabine em estado assim, alterado de consciência, doando esse ectoplasma, e através dessa função os efeitos físicos aconteciam. Existem também aqueles médiuns facultativos. Os médiuns facultativos, eles sabem que eles são instrumentos da espiritualidade, e eles fazem isso com consciência. Existem os involuntários, que a gente já falou. Eles são médiuns, não sabem que o são, mas assim mesmo doam ectoplasma para a produção desses efeitos. Existem os médiuns, então, existem os médiuns psicofônicos. Os médiuns psicofônicos são aqueles que antigamente a gente chamava de médium de incorporação. Então, a gente tinha a ideia de que o espírito do médium, ou seja, o dono do corpo do médium, se afastava ou se desligava daquele corpo, e em seu lugar, que ficava vazio, a gente acreditava que era assim, entrava um outro espírito, apossava-se daquele corpo e utilizava-se daquele corpo para as comunicações de algum tipo. Ora, hoje a gente sabe que não é assim. O médium, o dono do corpo, ele não sai do corpo. Ele fica ligeiramente afastado, e o espírito que quer se comunicar, ele, com a sua vontade, com o seu pensamento, com o seu magnetismo, ele influencia o corpo do médium, influencia as suas cordas vocais, influencia o seu pensamento, de tal forma que o médium psicofônico, ele reproduz o pensamento, ou a ideia, ou a instrução, ou a comunicação do espírito desencarnado. Temos os médiuns clarividentes, são os médiuns que têm a clareza da vidência e são capazes de perceber o mundo espiritual ao mesmo tempo que percebem o mundo físico. Interessante essa faculdade, que ela não reside no corpo físico. Então, um médium clarividente, ele pode tampar os olhos, ele pode fechar os olhos, e assim mesmo ele continua vendo, ele continua percebendo o mundo espiritual, porque não é com os sentidos físicos que ele vê. Os médiums, então, tem mais mediunidade aqui, os médiums mecânicos, essas três características agora de mediunidade tem a ver com a mediunidade de psicografia. A psicografia é a mediunidade através da qual os espíritos, fazendo uso desta mediunidade, utilizam-se da mão do médium para escrever, para trazer mensagens. E aí, esse tipo de mediunidade tem algumas subdivisões. Existem os médiuns mecânicos. O médium mecânico é aquele que empresta a mão, mas ele não tem consciência nenhuma do que ele está escrevendo. A mão dele é apenas um apêndice para o espírito. É como se o espírito fosse, por exemplo, um pintor, e a mão do médium seria o pincel. Então, ele escreve sem ter absoluta noção nenhuma do que ele está escrevendo. E muitas vezes ele escreve temas sobre os quais ele não tem nenhum conhecimento, porque é o espírito que vai transmitir a mensagem, o conhecimento ou a instrução que ele tem. Então, esses são os médiuns mecânicos. Os médiuns semimecânicos, eles já têm noção daquilo que eles estão escrevendo. Entretanto, eles não podem interferir naquilo que o espírito quer comunicar. Ou seja, aquele pensamento que será grafado no papel passa antes pelo conhecimento do médium. Ele tem noção daquilo que está sendo escrito, mas ele não tem o poder de controlar a sua mão para escrever aquilo que ele queira, diferentemente
daquilo que o espírito quer escrever. Existe também o médium intuitivo. O médium intuitivo, ele tem absoluta noção daquilo que o espírito quer escrever. O espírito se apropria da bagagem de conhecimentos que o médium tem sobre aquele determinado assunto. Bagagem esta desta existência ou bagagem de outras existências que está registrada no corpo mental. Então, digamos que ele queira falar, por exemplo, de astronomia. E nessa existência, o médium, por exemplo, ele é dentista, digamos assim. Então, nessa vida, ele não tem conhecimento nenhum de astronomia. Mas, no passado, ele pode ter tido contato com essa ciência. E toda a bagagem desse conhecimento está registrado no corpo mental dele. Ele não perdeu. A gente não perde nenhum conhecimento. O espírito desencarnado acessa essa área cerebral onde está este conhecimento, faz aflorar este conhecimento e, com a permissão do médium, consciente do que está sendo escrito, e com a linguagem do médium, ele transmite a mensagem que ele quer. Então, na mediunidade mecânica, a mensagem é quase pura, não há interferência. Na semimecânica, tem alguma interferência. E na intuitiva, tem toda a interferência. Temos também a mediunidade de inspiração. A mediunidade de inspiração é quando o médium, num estado alterado de consciência, quase que num êxtase, ele recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas. Ou seja, aquelas ideias que estão chegando à sua mente consciente não tem nenhuma conexão com as ideias que ele tem nesta existência. Mas ele recebe aquele tipo de informação. Nós temos também a mediunidade de pressentimento, e nessa mediunidade, o médium ele tem uma intuição vaga das coisas futuras. É como se ele pudesse, de alguma forma, se elevar pelo pensamento ao futuro, digamos assim, temporariamente. É como se a mente dele viajasse um pouco acima da média de informações que ele tem aqui, e ele tem uma certa premonição daquilo que está para acontecer. E aí ele pode prever acontecimentos, como também ele pode prever as consequências daqueles acontecimentos. Então, é uma intuição vaga, não é uma coisa muito objetiva. É mais ou menos vago das coisas que estão para acontecer. Ele vê alguns lances daquilo que estará acontecendo daqui a algum tempo, mas não é como num filme, em que ele vê todas as cenas se desenrolando. Aqui diz também que essa faculdade, algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida, e ela é uma consequência, ou ela é uma espécie de dupla vista. Ou seja, ele sabe das coisas atuais que estão acontecendo, pode prever mais ou menos, a curto prazo, as consequências dessas coisas atuais, mas ele pode prever as consequências dessas ou outras coisas mais à frente. Então, essa é uma variedade de médios intuitivos. Então, basicamente, essas são as principais mediunidades, as mais comuns. O assunto hoje é mediunidade, mas eu tenho visto ultimamente nos jornais, na TV, no Zap, no Face, tudo até lugar,
Qualquer rede social. Qualquer rede social, um falatório muito grande a respeito daquele João de Deus que a polícia está acusando aí de praticar certas coisas. Aí, aquele tipo de cirurgia que ele pratica, aí eu queria fazer a pergunta, existe cirurgia no espiritismo? Então, antes a gente tem que falar aqui, a gente já falou no início, mas a gente vai reforçar. A mediunidade, ela não é privilégio de ninguém. Ela acontece em todos os ramos da humanidade, em todas as ciências, em todas as filosofias e em todas as religiões. Existe também a mediunidade de cura, que eu não falei da mediunidade de cura. A mediunidade de cura é uma característica que algumas pessoas têm de manipular o seu fluido espiritual, o seu magnetismo humano, no sentido de auxiliar as pessoas a readquirirem uma harmonia orgânica. Esta é uma faculdade bastante rara e é necessário que esse médium que tem essa faculdade seja uma pessoa bastante moralizada. Mas no espiritismo não existem essas cirurgias invasivas, essas cirurgias com cortes. O que existe no espiritismo é o que a gente chama de cirurgia espiritual. E o que é essa cirurgia espiritual? Bom, os espíritos consideram que toda a enfermidade que nós desenvolvemos aqui na Terra é efeito de alguma causa que nós provocamos nesta mesma existência, ao, por exemplo, cultivarmos vícios de qualquer ordem, ou por trabalharmos demais, ou por mantermos pensamentos de ódio, de rancor, de tristeza, de depressão, de desejo de vingança, de indignação. Na medida em que a gente alimenta esses tipos de pensamentos, de sentimentos e também de atitudes, nós vamos gastando, nós vamos esgotando o fluido vital com o qual nós viemos para esta existência para durar uma certa quantidade de anos no corpo físico material. Entretanto, com essas atitudes, nós gastamos este fluido antes da hora. E também nós desarranjamos a harmonia orgânica. E nessa medida em que nós desarranjamos esta harmonia, os nossos anticorpos ficam fragilizados e, como nós estamos cercados por uma nuvem de vírus, de bactérias que fazem parte do nosso planeta, certos órgãos, estando mais debilitados, podem acarretar para nós o surgimento de certas enfermidades. Então, o que acontece numa cirurgia espiritual? Ora, o chamado médium de cura, ou o médium que doa o seu ectoplasma, o seu fluido, o seu magnetismo, para ajudar aquele ser que o procura a retornar à harmonia orgânica, esse médium, então, se vale do seu ectoplasma, se vale da sua energia. Muitas vezes, nas reuniões de fluidoterapia, os médiuns doam esse ectoplasma, doam esse fluido através dos passes. E é claro que essa energia mais purificada, digamos assim, e por que a gente diz que ela é mais purificada?
Porque o médium que trabalha nessa área, ele procura diariamente ser melhor do que no dia anterior. Ele faz um esforço para combater as suas más tendências. Ele pede ajuda aos amigos espirituais. Ele deseja fazer o bem. Ele deseja aliviar os sofrimentos. Então, nesta medida, qualquer pessoa, qualquer um, seja médium, consciente ou não, que tenha o desejo de aliviar o sofrimento alheio, atrai automaticamente a presença de bons espíritos. E se ele, além dessa boa vontade, dessa fé em Deus, desse desejo de bem servir, desejo de ser útil de alguma forma, e ainda assim ele faz uma prece pedindo a ajuda dos amigos espirituais, aquele fluido dele, aquele magnetismo dele é aumentado exponencialmente. Então, um fluido bom substitui um fluido malsão. E aí, muitas curas, entre aspas, são realizadas. Vide Jesus, que realizava as chamadas curas ou os chamados milagres quase que instantaneamente, porque o fluido dele era o mais puro de um ser que já existiu na Terra. Era um fluido diferenciado. Então, o fluido dele conseguia quase que imediatamente substituir uma célula ruim por uma célula saudável. Entretanto, vamos lembrar de Jesus. Quando ele curava as pessoas, ele falava duas coisas. Primeiro, ele falava: vai, a tua fé te curou. Eu não vi escrito em nenhum lugar, não sei se vocês viram, Marco e Renato, escrito assim, Jesus falando: vai, eu te curei. Ele falou isso? Nunca, né? Vai, eu te curei. Ou, olha, eu sou o tal, eu sou filho de Deus. Ou, eu sou o cara, eu te curei. Você não precisa fazer nenhum esforço, não. Vai, a tua fé te curou. O que ele queria dizer com isso? Aquela pessoa que foi buscar a cura, que foi buscar a harmonia espiritual, primeiro, ela quis de verdade. Então, ela não ficou em casa de braços cruzados, esperando que um milagre acontecesse. Ela saiu da sua casa, saiu do seu conforto, saiu da sua insubordinação, talvez, tornou-se mais humilde, pediu ajuda a Deus. Ou seja, ela fez todo um movimento de sair da sua acomodação espiritual e o seu desejo de melhor. Esse desejo, ele por si só, já ativou no organismo dessa pessoa as suas reservas de harmonia. Porque todos nós temos reservas dentro do nosso próprio corpo para curar toda e qualquer doença. Mas a gente precisa voltar à harmonia. E aí, então, a pessoa fez esse movimento de sair da sua acomodação. É o primeiro movimento. Ela acreditou piamente. Então, quando ela acredita piamente, ela movimenta as próprias energias. E, além do mais, ela recebeu fluidos melhores, fluidos mais harmônicos, fluidos mais puros, que vêm substituir as suas células malsãs. E, às vezes, acontece o que vulgarmente se chama de milagre. Na verdade, não é um milagre, é uma ciência. Então, o espiritismo não tem cirurgia, até porque a gente sabe que o responsável por toda e qualquer doença é o próprio ser encarnado. Ninguém é vítima, ninguém é uma vítima de uma doença. Dentro da lei de causa e efeito, a pessoa atrai, direto ou indiretamente, aquela enfermidade para o seu corpo. E então, não é necessário que um médium
E vamos falar do nosso irmão João de Deus. Ele é um médium? Sim, é um médium. No início da sua carreira, algum espírito desencarnado de algum médium, de algum médico, fazia uso da sua mediunidade para curar? Eu acredito que sim. Porque ele tinha boa vontade, porque o espírito do lado de lá continua médium. Mas ele era médico. espírita? Não, ele não era espírita. Ele nunca se declarou espírita. João de Deus é católico. Ele diz isso textualmente. O que prova, mais uma vez, o que a gente já falou. A mediunidade não é privilégio de nenhuma religião. Ele é católico. Ele é médium? Sim, ele é médium, ele é medianeiro. No início da sua carreira, ele fez grandes coisas? Sim. Há relatos de muitas curas que foram realizadas. E esse médico que trabalhava com ele, quero crer que trabalhava, não trabalha mais, que trabalhava com ele, utilizava-se de certos instrumentos e fazia alguma coisa para todo mundo ver. Mas João de Deus é mais um médium que existiu ou que existe no território brasileiro, mas antes dele, muitos outros médios. Eu fiz essa o Zé pergunta. O Zé Arigó. Eu fiz essa pergunta porque com essa celeuma toda do João de Deus, muitas pessoas na mídia social falavam que o espírita João de Deus, o João de Deus não era espírita, não é espírita e nunca foi espírita. Porque, inclusive, a Federação Espírita Brasileira já publicou na mídia um documento informando sobre isso, que ele não era e não é espírita, nem nunca foi. Ele tem outra religião. Mas, como a nossa amiga Rosana falou, mediunidade está em todas as religiões. Isso aí não quer dizer nada. Não é porque a pessoa é médium que vai ser espírita. Tem médiums na Igreja Católica, evangélica, dentro do Espiritismo, na Umbanda, no Candomblé, nos hindus, tudo. Pessoas sem religião. Pessoas ateus, sem religião, tem mediunidade. Então, outro dia eu estava vendo uma reportagem de um camarada que ele é pintor. Pintor. Ele não acredita em nada, é pintor. Aí ele tem aqueles momentos de inspiração. Parece médium inspirado. Ele tem momentos de inspiração, ele pinta, mas não acredita em Deus, não acredita em espírito, não acredita em nada. Ué, pelo amor de Deus, meu. Você é um médium. Ele não é um médium. Ele é um médium de inspiração, cara. Ele recebe falou. Inspiração do mundo espiritual e pinta. Ou escreve poesias. Você falou também, né, sobre Jesus. Então, Jesus foi o maior médico que já teve aqui na face E da eu falei terra. isso aí quase que eu apanho na rua outro dia. Então, Jesus O maior médium foi porque ele curava, Só ele com o tocava as pensamento. pessoas no pensamento, lá Com olhar, Jesus curava com olhar. do olhar, e aquele só do tocar, No tocar tocar, sua no olhar, veste, a hemorroíça, né, e tantos casos aqui lá do centurião, né, que ele vai e fica só, aí ele diz, a tua fé te curou. Mas ele dizia, além disso, ele falava uma coisa, vá e não volte Isso a é mais pecar. importante. Pois é. Porque Então. as pessoas acham que se curou, está tudo bem. Curou o corpo momentaneamente. E depois, como é que fica? Fala pra gente aí. Então, se você volta às mesmas práticas, à mesma conduta de vida, aos mesmos pensamentos, hábitos, sentimentos que geraram uma desarmonia orgânica, levando a uma enfermidade qualquer a um ou mais órgãos, se você volta àquelas mesmas práticas, você vai ficar doente novamente. Por isso que Jesus falou, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O que ele estava querendo dizer? O meu amigo, o meu camarada, olha só, eu quebrei o teu galho, eu limpei a tua barra, eu troquei as energias malsãs por energias, por células mais saudáveis, mais positivas. Eu ajudei a que você recuperasse a homeostase, o equilíbrio orgânico,
Mas se você voltar a fazer o que você fazia, se comportar do jeito que você se comportava, frequentar os lugares que você que você frequentava, meu amigo, sinto muito, coisa pior vai te acontecer. Então, isso aí aconteceu várias vezes, né? Nossa, que é com aquele nossa! Dos 10 leprosos, Jesus cuidou de 10 leprosos. Só um voltou. Os outros, quando viram que o corpo estava limpo, oba, legal! Voltaram para a esbórnia. E voltaram todos a ter lepra de novo. Né? Lepra de novo. Então, é isso. Então, na verdade, isso aqui é bom a gente ficar bem importante. No centro espírita, né, a gente vai lá aprender a ter uma conduta. Nós somos cristãos, então nós seguimos a quem? A Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ensinou que, se você quer ter uma vida boa, saudável, ser tranquilo, segue o quê? O seu evangelho. Faça o que ele fez, o que ele nos ensinou. Então, não existe, como você falou, não existe milagre, gente. Se você não muda a sua vida, continua fazendo as mesmas coisas, foi lá, fez um atendimento até numa casa espírita mesmo, recebeu um passe espiritual, que é o que acontece na casa espírita, você melhorou. Mas se você for lá, saiu dali, continuar fazendo as mesmas coisas, você vai adoecer de novo, porque curou o corpo. Mas o principal não curou, né? Que é o perispírito, que é o espírito. Se o espírito continuar doente, essa doença ela vai se exteriorizar numa outra parte do corpo. Se era num rim, vai aparecer no estômago, vai aparecer no fígado, vai aparecer em algum lugar. Por quê? Você não modificou a sua maneira de ser, a sua maneira de atuar, de pensar, principalmente dos seus pensamentos. Então, a Casa Espírita, ela faz isso, ela orienta segundo o Evangelho de Jesus. Ele diz, faz assim, 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 assim. Só que a gente faz tudo errado, né? A gente quer ser esperto, a gente sai do caminho e quebra a cara. Mas, sai atropelando, a gente sai atropelando. A gente então, atropela os outros e se atropela. Então você falou que então não existe esse tipo de cirurgia que, no caso aqui, como alguém falou do João de Deus, né, que fazia cortes e sangrava, de enfiar tesoura, de ficar faca. Canivete. Isso não acontece de maneira nenhuma no centro espírita. Nós não fazemos isso. Verdade? E essa tem que ser bem esclarecida para que não haja dúvida. O espiritismo não faz isso, não faz esse tipo de cirurgia. Médium existe em qualquer lugar, como tem na Casa Espírita e tem em todas as religiões. Então, não é invasiva, não tem corte, não tem nada disso. Não tem sangramento. E ele tem visto lá também, né, que ele tem um aparato muito grande e todo mundo usa roupa branca. No espiritismo se usa roupa branca? O senso comum acredita que o branco está vinculado à pureza. Então, bastaria que você, no dia da reunião ou da sessão, você coloque uma roupa branca e tudo que você faz durante a semana, todas as suas condutas, seus vícios, seus maus pensamentos, sentimentos, pronto. Botou a roupa branca, ficou limpo, ficou puro. E, mais do que isso, tem uma ligação direta com o plano superior da vida. Ora, a gente sabe que não é a roupa que faz o homem faz a roupa, mas a roupa não faz o homem. Tanto faz você estar vestido de branco, de preto, de amarelo, de azul, não importa a cor. Importa o quê? A sua pureza de pensamento e de sentimento. Você pode estar com uma roupa simples, uma roupa escura, você é um médium de cura, chega alguém perto de você, passando mal, você fala uma boa palavra, você dá um abraço, você dá um passe, você eleva a moral da pessoa. É preciso haver roupa branca? A roupa branca faz diferença? Não, não faz diferença se você está de branco ou se você está vestindo qualquer cor. Até porque Deus não atua sobre o nosso exterior, não é isso? Os espíritos não atuam sobre o nosso exterior, eles atuam sobre o nosso interior. E o que fica doente não é o corpo propriamente dito. O corpo é uma extensão, o corpo físico, é uma extensão do corpo espiritual. Na verdade, quem fica doente é o espírito, que
com a sua desarmonia, o seu desequilíbrio, ele marca, ele sela o perispírito, que é uma cópia do corpo físico e tem uma ligação direta com o corpo físico, célula a célula. Então, aquela desarmonia que está no espírito, que passa para o perispírito, passa para o corpo. Ora, então, que diferença vai fazer se você está vestindo branco ou qualquer outra cor? Isso aí até comprova aquilo que nós acabamos de dizer, que o João de Deus não é espírita, porque ele usava roupa branca. Todo mundo lá tem que usar roupa branca. Todo mundo tinha Não que só usar ele, roupa as branca. pessoas, os pacientes, todo mundo de branco. Todo mundo tem que usar roupa branca. E na doutrina espírita não tem nada disso. E é interessante porque alguém pode dizer assim, mas lá eu fazia cirurgias mediúnicas e precisava, tinha sangue, então precisava usar uma roupa branca. Mas espera aí, doutor Rei, médico, o uniforme dele de operar é preto. É verdade. Doutor Rei, e ele explicou outro dia, Não, operava mas o preto. problema é, até mesmo o branco, mas se o branco não, se a roupa não estiver limpa, esterilizada, também não adianta nada. Exatamente. Também tem isso, né? Também tem que ser esterilizada, limpa. É. É. Por isso que não se recomenda que a pessoa que usa roupa branca, que trabalha no hospital, ir para a rua de branco com a roupa branca. Né? Tirar a Aliás, roupa. está até caindo em desuso a roupa branca. Nem se Eu usa mais. vou muito ao hospital, eu frequento muito hospitais, e eu estou percebendo que o pessoal da enfermagem e o pessoal de dos azul, centros cirúrgicos azulzinho. não usam mais branco. Ou é azul, Rosinha. ou é verde, ou é laranja, ou é rosa. É. Não se usa mais branco. Praticamente está caindo em não é a desuso. roupa branca. Algum aqui. tempo atrás, uma senhora foi lá no Centro Espírita Ceareira do Bem, eu estava na porta, e ela queria se consultar com aquele médium, tá de branco ali. Era o Renato. Mas ele estava de branco porque ele tinha vindo do consultório. O Renato é dentista. Tinha vindo do consultório com a roupa branca. Eu quero me consultar com aquele ele era o médium. cara, ele era o cara. Ele é o cara. Então, o essa pergunta agora é importante saber. Lá no Centro Espírita existe um médium principal, existe aquele médium que todo mundo endeusa, que ele é Pois é. forte, que ele é Não, poderoso. não, Na não. Casa Espírita tem isso? Não existe isso no Espiritismo. No Espiritismo não há rituais, não há essa hierarquia, porque a verdadeira hierarquia é a hierarquia moral. A verdadeira superioridade é a moral. Isto quer dizer que uma pessoa humilde no sentido humano, que esteja numa condição social inferior a uma classe média ou uma classe alta, ela pode ser muito mais amiga dos espíritos, dos bons espíritos, do que alguém, por exemplo, que tenha algum destaque na sociedade. Então, a gente não tem que endeusar ninguém. Se a gente tem que endeusar alguém, é o próprio Deus. Porque só Deus é superior. E Jesus também. Então, a prova disso é que, Marcos, havia tanto endeusamento em relação a esse nosso irmão, João de Deus, e deu no que deu. Ou seja, ele era olhado, ele era... Uma pessoa diferente. Ele era olhado, ele era admirado, ele era respeitado, como se fosse um ser que tinha uma ligação direta, sem escala, com Deus. Tanto é que o nome dele não é João de Deus. Ele se auto-intitula João de Deus. Então, ele é o primeiro-ministro de Deus. As pessoas o viam assim, como o primeiro-ministro de Deus. Ou seja, eu vou lá me tratar, mas eu só vou ficar curado mesmo se eu falar com o primeiro-ministro. Isso não existe no Espiritismo. Todas as pessoas estamos no mesmo padrão, no mesmo patamar espiritual e moral, mais ou menos semelhantes. Todos nós somos espíritos imperfeitos que estamos num planeta de provas e expiações. E no planeta de provas e expiações não tem espírito são. Não tem. Não existe. Não existe. Acho que o único espírito são que pisou aqui nesse planeta foi Jesus. Tirando ele, se a gente tem que se reportar... todos iguais. Se a gente tem que se reportar a algum espírito superior, que a gente se reporte a Jesus. E não aos Joãos ou Marias de Deus, ou seja lá quem for. Verdade. Nós vamos passar rapidinho, então, agora um apoio cultural. A gente volta já já. Só para tomar uma aguinha aqui, a gente já volta.
na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. De amor e de paz, que ao despertar de um novo homem Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então, nós voltamos no nosso apoio cultural e o Marco vai fazer uma pergunta agora para a Rosana. Já estava com ele, podia ter feito, né? Não, você tem que trabalhar um pouquinho. O problema dele é a garganta. Hoje eu tô mal. Tá mal, tá bom. A gente estava falando aqui do João de Deus, que não é espírita, que fazia essas cirurgias. Mas ele era médium. Era não? É médium. Ele é médium. Ele é médium. Então, aí eu queria trazer para dentro do centro espírita a mediunidade dentro do centro espírita. Não a mediunidade de cura, mas o exercício da mediunidade dentro do centro espírita. Como é que funciona? Para que serve? Quem pode exercer, olhar, assistir o exercício da mediunidade dentro do centro espírita? Como é que funciona isso? Então, voltando ao nosso irmão João de Deus, né? Ele está na Berlinda hoje. Ele é um médium e ele era muito endeusado. Mas a gente tem que lembrar que mediunidade é uma concessão divina. Uma concessão temporária que pode ser subtraída de nós se nós fizermos mau uso dessa concessão. E, via de regra geral, o médium é um espírito muito endividado. É um espírito que, quando estava no mundo espiritual, revendo as suas existências pretéritas, percebeu que tinha uma ficha criminal extensa, Pecadora. muitos erros, muitos equívocos, muitos crimes, enfim.
alguém que provocou muito sofrimento, muita dor, deu muito prejuízo. E aí os benfeitores chegam para esse ser e falam, olha, você precisa reencarnar, porque você precisa agora colher os frutos das sementeiras que você fez. E os seus frutos não vão ser frutos muito saborosos, não, porque a sua sementeira não foi lá muito promissora. Mas nós temos uma possibilidade de você diminuir um pouco esse seu débito. Nós podemos emprestar para você um instrumento que se chama mediunidade. Então, isso é para a gente ver que médium é um espírito... Não é santo. Não é santo. É um espírito muito endividado. E é um espírito que tem tantos gravames na vida dele que ele pode cair a qualquer momento. Esse nosso irmão, ele caiu exatamente naqueles aspectos que já faziam parte dele. Talvez ele já tivesse errado em existências passadas exatamente nesses aspectos. Aí ele vem com a mediunidade, mas foi endeusado, foi paparicado, e aí a vaidade subiu, a mente subiu. Ele foi muito endeusado, não só por brasileiros, mas por muita gente famosa no mundo inteiro. E ele foi frágil, ele sucumbiu às suas próprias deficiências. Mas então, aí voltando ao centro espírita, a mediunidade, no espiritismo, ela é exercida através de várias maneiras. Você não precisa sentar numa mesa mediúnica. Muita gente que é dentro do centro espírita faz um curso de médium e tem essa ideia, tem essa ilusão de que só será considerado um médium quando sentar na mesa mediúnica, que a gente chama assim, e der passividade, ou seja, for instrumento de um espírito. Ora, a mediunidade se exerce de várias maneiras, como a gente já falou anteriormente. Mas especificamente no centro espírita, você quer saber na mesa mediúnica, que faz um médium na mesa mediúnica? Não, Qual é a finalidade da mediunidade? Ah, sim, então. A finalidade da mediunidade, em primeiro lugar, é para beneficiar o encarnado, no sentido de que, na medida em que ele usar esse instrumento para fazer o bem, para diminuir as dores, para diminuir as angústias, para ele levar a uma cura, levar a um equilíbrio a alguém, ele estará beneficiando esse alguém e diminuindo o seu débito perante a divindade. Então, em primeiro lugar, beneficiar aquele que é médium, desde que ele faça bom uso desse instrumento. Então, então, na verdade, a Casa Espírita ajuda os encarnados. Ajuda os encarnados. Orientando com o estudo, com o aprendizado, com o estudo do Evangelho, com a doutrina, para que a pessoa esclareça o modo de agir, de ser. Sim, e vá se modificando no dia a dia. Que é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Jesus. E os desencarnados também são ajudados na Casa Espírita. Sim, um médium de psicofonia, que é que a gente chamava antigamente de médium de incorporação, que a gente já esclareceu, na reunião mediúnica. Qual é a função desse médium? Ele é um instrumento através do qual os espíritos pouco esclarecidos, os espíritos em sofrimento moral ou em sofrimento espiritual, utilizando-se desse médium, faz contato com os encarnados e um orientador da mesa mediúnica, ou que a gente chama de dialogador, vai conversar com esse espírito, acolhendo esse espírito em primeiro lugar, entendendo a sua dor, sendo empático com ele, compreendendo que dentro do seu entendimento, dentro da sua consciência, aquilo que ele está sentindo ou aquilo que ele está querendo fazer, seja uma vingança, seja uma perseguição, está certo dentro do entendimento dele. Mas esse orientador vai, sobretudo, esclarecer a esse espírito que ele está perdendo tempo em perseguir, em maltratar, em se vingar. Que o mais importante é ele buscar ser feliz.
O mais importante é ele buscar a harmonia, o mais importante é ele reencontrar-se com aqueles seus entes queridos que o antecederam, que estão no mundo espiritual torcendo por ele. Ou seja, vai ajudá-lo a sair dessa energia, dessa vibração, para que ele se liberte do sofrimento, da dor, do desejo de vingança, do desejo de perseguição. Então, o médium, nesse sentido, ele é muito importante. Interessante que algumas pessoas poderiam dizer, a gente até escuta esse comentário nos centros espíritas, bom, na verdade mesmo, a espiritualidade superior, a que dirige as nossas vidas, a responsável pelas colônias no mundo espiritual, a bem da verdade, ela não precisaria de nós, médiuns, para esclarecer esses espíritos. Porque se eles estão desencarnados e os espíritos estão desencarnados, seria fácil chamar os espíritos para conversar. Por que que, então, nas reuniões mundiúnicas, eles se utilizam dos médiuns? É por caridade. Eles querem nos dar a oportunidade de exercer o bem, de exercer o desprendimento, de exercer o amor, de exercer a compaixão, doando um instrumento de que somos portadores, mas que não é nosso, na verdade, nos foi emprestado. Então, desta maneira, quando um espírito é atendido na reunião mediúnica, o encarnado médium é beneficiado e o espírito é beneficiado também. Então, dessa forma, eu estou entendendo que numa reunião mediúnica onde não haveria necessidade da presença do médium e está tendo a presença do médium e ele é que é o maior beneficiado, então eu estou entendendo que os médiuns que frequentam uma reunião são pessoas extremamente endividadas. Claro, já falei, extremamente endividadas. Com a justiça divina. Sim, e tem um aspecto muito interessante. Porque enquanto o médium, fora raríssimas exceções, tá? Enquanto o médium está emprestando a sua mediunidade, e está emprestando a sua voz, o seu aparelho fonador, para que o espírito se comunique, fale da sua dor, fale da sua indignação, fale do seu desapontamento, da sua desilusão, do desejo de vingança, do desejo de perseguição. Ele, o médium, está emprestando a voz, mas ele não está afastado do seu corpo físico. Então, ele está ouvindo tudo que o espírito está falando através da sua própria voz. Então, ele já sabe a consequência que o espírito desencarnado está sofrendo em função da conduta que ele teve na existência passada. Então, ele ainda tem esse bônus, que é esse aprendizado. O médium escuta e fala, ué, se fulano está assim, porque fez assim, assim, se eu não me modificar e tiver a mesma conduta que ele teve, eu, quando chegar no mundo espiritual, vou sofrer as consequências que ele está sofrendo hoje. Agora... Então, é uma via de mão dupla. Ele auxilia e é auxiliado. Tá, aí vamos supor, tem o médium, ele é endividado, está na reunião mediúnica, sabemos agora que ele é endividado com a justiça divina e que ele pode se melhorar participando daquele negócio todo. Mas o que eu quero saber... Trabalhando no bem. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, e se o cara é médium e não quer participar? Ele não faz uso da mediunidade para ajudar ninguém. Ele simplesmente não gosta desse negócio de espiritismo, de reunião mediúnica, de espírito, de religião. Ele tem o dom de comunicação, ou de ver, ou de incorporar, de qualquer coisa. Ele é médium, mas não gosta disso e nem quer exercer isso. Fica por isso mesmo, não tem consequência, ele vai levar a vida tranquila, ou ele, como isso aí é um compromisso assumido antes da encarnação, e ele não quis exercer, ele vai sofrer as consequências? Vai ter alguém lá com um chicote na mão? Não, não vai ter ninguém com chicote. O chicote da vida da gente é a nossa consciência. Não tem ninguém com chicote do lado de lá, não tem um senhor barbado, não tem um São Pedro lá com as chaves do paraíso ou do inferno, não tem nada disso. Mas, assim, é que quando a gente volta para o corpo, na encarnação, a gente temporariamente esquece quem nós fomos, o que nós fizemos.
E isso é um aspecto, mais um aspecto da misericórdia divina. Nós não conseguiríamos viver esta vida lembrando de todos os erros que nós cometemos no passado. A gente tem nuances de lembrança, pelas nossas tendências, pelos nossos pensamentos corriqueiros, pelas nossas atitudes, a gente mais ou menos percebe o que nós fomos ou quem nós fomos na vida passada. Só que eu falei que esse é um instrumento que ou nos foi oferecido sem que a gente pedisse, sabe, Marcos? Ou nós pedimos. Então, se eu peço um instrumento para diminuir o meu débito e através do qual eu vou crescer espiritualmente, chega aqui, esquecida de que eu pedi, de que eu concordei e de quem eu fui, eu quero viver a vida. Eu quero deixar a vida me levar. Eu acho que não vai ter uma consequência. A consequência é, nossa, eu podia ter avançado mais antes de meu tempo. Não é? Sempre tem, né? É. Sempre tem, que ele não usou, Ele não usou, que ele se comprometeu em usar. ele não se cometeu em usar e E se usar a ajudar. mediunidade para ajudar o próximo, fazer a caridade, que essa é a finalidade da mediunidade, é fazer a fazer caridade. para você crescer, evoluir, melhorar como pessoa, né? Mas ela se nega, ela esquece, e depois ela vai ter consequência mais. Agora, Agora, como a gente a falou, justiça divina como a vai gente dizer. falou no início, a mediunidade não é uma característica só dos espíritas. A mediunidade está em todos os lugares, Sim. em todas as religiões. De repente, a pessoa, ela não gosta de espiritismo, não gosta de espírito, não quer saber disso, ela tem horror. Mas ela pode exercer a mediunidade, usando uma boa palavra, Sim, fazendo bem, ajudando. fazendo bem, Ajudando. participando de campanhas, socorrendo, acolhendo, fazendo uma palestra. Ela está exercendo a mediunidade. Não é uma mediunidade ostensiva. A gente chama assim mediunidade ostensiva aquele médium espírita que trabalha, por exemplo, numa reunião mediúnica e empresta o seu aparelho fonador para que os espíritos se comuniquem, é psicofonia, ou empresta as suas mãos para que os espíritos mandem as mensagens, psicografia. Olha, deixa eu falar só uma coisa aqui. No Trabalho de Jesus, o César Saí vai estar sábado e domingo. No sábado, que é dia 19, vai ser de 18 às 19h30. Vai ser uma palestra, né? Perturbações espirituais na Casa Espírita. E depois vai ter um festival de pastéis. Né? Isso é no sábado. E no domingo vai ser aquela que eu falei, às 18 horas, Maturidade Espiritual. Então são duas palestras do César Said, do Rio de Janeiro. E sendo que no sábado vai ter um festival de pastéis depois, logo após Lá a no palestra. Trabalhadores. Isso. Que horas? No trabalho 19 horas. Começa, a palestra vai até às 19h30, de 18 às 19h30, a palestra no sábado. Depois tem um festival de pastéis. Tá bom. Tá Eu bom? queria saber uma coisa. Aí, eu fico impaciente com esse negócio. Aí eu sou médium. Recebi aquela incumbência antes de encarnar, de trabalhar e tal, para bater nas minhas notas promissórias divinas. É isso mesmo. Aí eu resolvo, a partir de um determinado, fazendo caridade e tal. Mas aí o Renato veio se consultar comigo, eu curo o Renato, ele me deu um din-din. O Renato me deu 100 conto. Aí eu curei ele de uma dor de barriga que ele tinha crônica. Aí vem uma outra pessoa, me deu 200 porque eu criei uma enxaqueca, eu curei. Aí eu começo a receber. Eu posso fazer isso? Receber benefícios em troca dos dons da mediunidade que eu tenho? Ou receber um presentinho? Presentinho, Tipo uma galinha, um peru. Qualquer presente. Eu posso fazer isso? Poder você pode, porque você tem livre-arbítrio. Não vai ter ninguém com um chicotinho dizendo, você não pode, você pode. Não vai ter ninguém. Nós temos livre-arbítrio, mas a sementeira é livre. A colheita é obrigatória. Pensemos bem. Olha, se a mediunidade é um dom, é uma ferramenta, é um instrumento que nos foi oferecido pela espiritualidade superior para nós abatermos, como diz o nosso amigo aqui, as notas promissórias. E se esse não é um dom inato nosso, não é
íncito, não faz parte do nosso espírito. Foi nos dado temporariamente para que nós fizéssemos o bem. Nós não podemos cobrar por aquilo que não é nosso de verdade. Se você é um médico, Marcos, você fez uma faculdade de medicina, depois estudou mais 2 anos, depois fez uma especialização, mais 2 anos, você estudou 10 anos para exercer sua medicina. Você pode cobrar. Você cobra quanto você quer. Agora, a mediunidade você não pode cobrar. Aí a gente volta a Jesus. A gente volta a Jesus. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, se você recebeu de graça, não pagou nada por isso, você vai cobrar? E aí tem um porém. Se você tem uma mediunidade maravilhosa, eu acho que é até o que aconteceu com o nosso irmão João de Deus. Eu creio que ele tinha uma mediunidade de cura, eu creio mesmo. E eu creio também que os bons espíritos estavam com ele. Mas na medida em que ele começou a receber benefícios, na medida em que ele começou a fazer mau uso, se deixou influenciar, se deixou endeusar, se envaideceu e começou a transformar a mediunidade num comércio, aqueles bons espíritos que no início da sua mediunidade estavam com ele, se afastaram. Com certeza. Porque o espírito de luz, ele não pode corroborar com esse tipo de prática. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Deixa eu só dar aqui nosso programa faltam só 7 minutos. E é importante, depois eu vou falar várias vezes, todos os programas. No dia 23 de fevereiro, que é um sábado, às 19 horas, eu faço parte, né, do grupo Grávida, que é o grupo de recuperação, né, e apoio à vida, que é o Brasil Sem Aborto também, que nós fazemos parte, eu, Luiz Antônio, várias pessoas. Nós vamos fazer, nesse dia, no sábado, dia 23, às 19 horas, lá no Centro Espírita Trabalhador de Jesus, minha querida, mandar um abraço, um beijo no coração da Djanira, que liberou pra gente o salão lá do Trabalhador de Jesus, para que a gente passe aquele filme, muitas pessoas já ouviram falar, Deixe-me Viver, que é um livro, né, psicografado pelo espírito Luiz Sérgio, e é um filme mais ou menos 1h30, começa às 19 horas até às 21h30. Depois vai ter um debate, perguntas e respostas sobre aborto. Né? Vai ser uma conferência, um debate, e nós estarão lá várias pessoas para responder as perguntas. Então a gente está convidando a todas as pessoas, aos jovens das casas espíritas, das mocidades, os jovens das escolas, todas as pessoas que têm interesse em conhecer esse tema, o aborto sob a luz, né, do espiritismo, isso é importante se falar, né, das consequências espirituais do aborto. Então, esse livro, né, que agora é o filme, que se tornou um filme, ele fala muito bem das consequências espirituais do aborto. Então, vai ser um tema muito legal para a gente debater, para tirar as dúvidas das pessoas. Então, vai ser no dia 23 de fevereiro, tá? Às 19 horas. Então, nós vamos, durante esse período todo aqui de janeiro até chegar, e nós vamos trazer aqui no dia 18, na segunda-feira, que é no programa aqui, que é na segunda-feira antes do sábado, o Luiz Antônio, que é um médico pediatra, que faz comigo no grupo do Grávida e do Brasil Sem Aborto, né? Vem falar sobre aborto, vem falar sobre esse filme, e vamos bater um bate-papo aqui sobre isso, para a gente entender e compreender, né, as consequências espirituais do aborto. Tá ok? Então, esse é o que eu gostaria de falar, e vamos continuar falando durante... Então, para a gente fechar, eu gostaria que você falasse para a gente, é necessário que então, o médium se prepare para exercer esse tipo de assistência? Como é que é? É rapidinho, quero que você dê uma resumida, faltam só 5 minutos. Então... Tem que estudar. Em primeiro lugar, quem é médium tem que estudar a mediunidade. Na casa espírita. Na casa espírita. Por quê? Se a mediunidade é um instrumento para que você saiba fazer o melhor uso possível daquele instrumento, você precisa conhecer as características desse instrumento. E para você conhecer essas características, você tem que estudar mediunidade numa casa espírita. Mais importante do que isso, ou tanto mais importante quanto isso, é
um esforço que o médium deve fazer para se melhorar a cada dia. Dizia Kardec, conhece-se um bom espírita pelos esforços que ele faz em domar as suas más tendências. Então, a cada dia, o médium tem que fazer esforços para se liberar, para se libertar dos maus hábitos de pensamento, dos maus hábitos de conduta e dos maus hábitos mesmo de vícios de alimentação, de bebida, de cigarro e outros. Por quê? Os espíritos trabalham com a nossa energia vital, fluido vital, magnetismo. Ora, se nós ingerimos substâncias deletérias para a economia orgânica, que tipo de energia nós vamos oferecer para os espíritos trabalharem? Energias comprometidas, energias viciantes ou viciadas. E também esforços no sentido de nos modificarmos a cada dia. É um esforço diário que a gente tem que fazer. Nós vamos crescer moralmente. Eu acho que ninguém é santo, mas temos que nos esforçar para isso. Muita coisa. Quando for participar de alguma atividade da Casa Espírita, se alimentar, né, de maneira suave, nada pesado, não ingerir bebidas alcoólicas e outras coisas, e pensamentos, né, pensamentos bons, atitudes boas. Isso é muito importante para exercer a mediunidade na Casa Espírita. Minha querida, nosso tempo terminou. Eu gostaria que você se despedisse do nosso público e fechasse o tema e desse suas palavras finais aí ao nosso público. Então, como a gente viu no decorrer desse estudo de hoje, mediunidade é uma ferramenta maravilhosa para a nossa evolução. Demonstra ainda mais uma vez a misericórdia de Deus a nosso respeito. Deus não gosta do pecado, mas Ele ama o pecador. Ou seja, Ele nos oferece tantas oportunidades quantas forem necessárias para a gente se reajustar segundo a sua própria lei e caminharmos no trilho dessa lei para sermos felizes. E a mediunidade é um desses instrumentos. Então, que todos nós que temos algum tipo de sensibilidade mais aflorada, alguma percepção mais contundente a respeito do mundo espiritual, que a gente busque uma casa espírita séria e façamos esforços para estudarmos, então, esse instrumento para fazermos bom uso dele. É isso. Ok, então nós quero te agradecer mais uma vez, tá, pelo seu Nós carinho. agradecemos. Entender e compreender que realmente no nosso dia a dia, se quisermos ser felizes, né, tenhamos, né, que sejamos pessoas de bem, façamos o melhor, façamos aquilo que Jesus nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, nos colocarmos no lugar do outro, ter uma vida, né, tranquila, de paz, e é assim que nós devemos fazer. Se nós queremos que nosso país, nosso planeta mude, primeiro tem que começar dentro de cada um de nós. Não adianta a gente achar que um presidente da República vai ser o salvador da pátria, que vai salvar o país, que vai melhorar o país. Isso não vai. Se o povo continuar fazendo o que faz, tendo as atitudes que tem no dia a dia, não fazendo o esforço para se melhorar, vai demorar muito ainda para a gente chegar àquilo que a gente quer, de um país sem violência, sem guerras, né, sem sofrimentos, paz, né? Todos nós queremos paz, mas a paz começa dentro de cada um de nós. Então, semana que vem nós vamos receber minha querida amiga Cláudia Oliveira, lá do Fonte de Luz. O tema dela vai ser obsessores e vampirismo espiritual. Vamos continuar falando sobre mediunidade, né, que é um tema importante. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, de muita tranquilidade, que a gente possa entender e compreender. Do que foi falado aqui hoje, foi no intuito realmente de esclarecer as pessoas de que médium não quer dizer que ele seja espírita. Médium é aquela pessoa que é o medianeiro entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Esse é o médium.
e pode estar em qualquer lugar, em qualquer religião, ou não em religião nenhuma, mas todos nós, de alguma maneira, né, somos medianeiros. Então, que todos entendam isso, compreendam isso, para que a gente possa, né, seguir o caminho sempre do bem, do amor ao próximo, da ajuda ao próximo, de fazer a caridade. Mediunidade, ela é para ajudar, fazer a caridade. Como a Rosana falou, o médium ele não é nenhum santo, ele não é nenhum ser predestinado, ele não foi um ser à parte, criado por Deus, para que ele seja... Ele é um endividado. E ele precisa crescer e usar essa habilidade bem usada, bem feita, para que ele não volte a errar, né? Senão ele vai ter que voltar, vai reencarnar de novo e vai ter que fazer tudo de novo. Então, que a gente faça o melhor agora, nessa encarnação, para que a gente possa voltar melhor na próxima. Então, um beijo no coração de todos e até a semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.